Então, a Larissa perguntou. Você quer perguntar de novo para recapitular, ver aí se caso você lembre de mais alguma coisa? Não acredito que seja isso mesmo, mas se você quiser eu falo aqui, eu falo, para as pessoas entenderem melhor. Sim, por favor. Tá. Eu já tenho tentado fazer esse plano alimentar de emagrecimento já tem um tempo, né? E aí parece que a gente, quando tá sozinha, a gente nunca consegue. E aí, do nada, eu propus para 3 colegas meus de onde eu trabalho, a gente fazer juntos, fazer um grupo no WhatsApp. E aí a gente ficar mandando as refeições. A gente até se pesou no dia, cada um mandou, né? Isso quando a gente começou. E aí, eles colocaram lá no grupo que a gente teria o dia do lixo, né? O famoso dia do lixo. E aí eu perguntei para a Laila o seguinte, Laila, vamos supor, eu como de segunda a sábado, tudo certinho, né? Os horários certinhos, e aí justo no domingo eu meto o pé na jaca. Esse pé na jaca, ele vai me atrapalhar de alguma forma, ou ele pode sim acontecer? Tá. Na verdade, a gente precisa entender qual é a quantidade de vezes que você está saindo da sua dieta. E aí, por isso que, quando eu faço o acompanhamento com meus pacientes, a gente até tem um diário alimentar, e é legal, né? Vocês mesmos fizeram essa ideia aí de estar compartilhando as refeições. Isso é muito legal, porque a gente mesmo consegue ter essa visualização do que a gente está fazendo. Porque às vezes a gente tem a percepção de que fez tudo certo. Mas se não está registrando isso, passa batido, né? Às vezes uma beliscadinha ali, uma beliscadinha aqui, e aí não conta, acaba contando só a refeição, por exemplo, do final de semana. Eu acho que uma saída de 1, 2 vezes na semana é super ok, se realmente você está conseguindo fazer a sua alimentação da maneira correta durante toda a sua semana. Só que aí a gente precisa prestar atenção no que é essa saída. Eu fiz um rodízio, e aí comi, sei lá, 10, 15 pedaços de pizza. Ou então eu fui comer hambúrguer, e aí eu comi o hambúrguer, a batata frita, o refrigerante e ainda pedi um milkshake. Então, a gente precisa entender qual é a quantidade total de quilocaloria que você está introduzindo através dessas saídas. Vale prestar atenção qual é o tipo da saída, qual é o horário que você está fazendo essa saída e quantas vezes na semana você está fazendo essa saída. Então, o que eu indico? Programar até mesmo as suas saídas. Eu sei que esse final de semana... E outra coisa, assim, que é muito importante, não deixar isso só para o final de semana. Na realidade, deixar essa saída de forma livre. Às vezes você está com vontade de comer alguma coisa e sei lá, em plena terça-feira. E tá tudo bem. Se a gente fica reservando essa vontade ali só para o final de semana, pode ser que quando chegue no dia, você queira comer ali em grande quantidade. Afinal, você ficou muito tempo esperando para esse grande momento. E se a gente associa isso só ao final de semana, a gente tende a passar a semana inteira achando a nossa alimentação ruim, achando tudo muito chato, né? E separando o grande momento só para o final de semana. Então, se você tiver vontade de comer alguma coisa em qualquer outro dia da semana, que você faça, mas que na outra refeição você já volte ao normal. Então, eu sempre indico isso. Eu sei que esse final de semana vai rolar, sei lá, um casamento. Então, eu já vou me organizar sabendo que vai ter esse casamento. Eu sei que lá o casamento vai ser à noite. Então, durante todo o meu dia, eu vou me alimentar de maneira adequada, vou fazer alguma atividade física, vou fazer uma caminhada, para eu conseguir compensar esse momento. Eu chamo isso muito de uma compensação positiva. A compensação positiva é você fazer tudo certo para você ter a liberdade de comer sem se sentir culpada. Já a compensação negativa é aquele fato que às vezes a gente come em grande quantidade e aí depois eu quero compensar o depois.
Então, às vezes, eu fico sem comer o dia inteiro, porque eu comi muito nessa refeição. Ou então, eu acabo intensificando ainda mais o meu treino, porque eu me senti culpada e acabei exagerando. Deu para pegar, Larissa? Você acha que consegui te responder? Ótimo. Vou ficar até mais tranquila. O peso não vai ser tão grande. Vamos começar, então. Hoje nós vamos falar sobre sabotadores. E olha, eu vou contar uma história. Durante muito tempo, eu fui uma pessoa que me auto-sabotava, né? Então, assim, mas só esse pedacinho aqui, tá tudo sob controle, tá tudo certo. Depois eu resolvo. Ou então eu comia em grande quantidade e dizia que não estava tudo bem, né? Que na verdade aquele alimento era saudável, então eu podia comer aquele alimento em grande quantidade. E hoje eu começo a trabalhar muito mais a minha autorresponsabilidade. Porque se eu ainda não cheguei no corpo que eu realmente quero, é porque possivelmente alguma coisa eu preciso melhorar. Preciso melhorar ali em algum detalhezinho. Então a gente precisa muito trabalhar a nossa autorresponsabilidade e começar a se perceber, entender o que realmente a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Para a gente falar sobre sabotadores do processo de emagrecimento, eu quero começar falando um pouquinho sobre o que é a autossabotagem. Porque, na verdade, isso a gente pode estar realizando em várias áreas da nossa vida, né? Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Está aparecendo para vocês? Dê um ok aí. Ó, tudo certo. O que é essa... Tá bom. O que é essa autossabotagem? Aqui eu vou explicar a autossabotagem no geral, tá? Pode ser que no começo não faça tanto sentido, mas no final vai começar a fazer sentido e aí vocês vão conseguir fazer essa ligação da autossabotagem com o processo de emagrecimento. A autossabotagem começa com o processo de injustiça. Você se sentiu injustiçado e aí você planta uma sementinha ali dentro de você. Você permite com que esse evento entre dentro de você. Porque a justiça ela não está relacionada com o evento, mas como você se sente em relação a isso. Por exemplo, digamos que a gente está ali numa roda de amigos e alguém faz algumas brincadeiras sem graças e faz essas brincadeiras com todo mundo. Só que só você começou a se sentir humilhado, começou a se sentir diminuído diante dessas brincadeiras. E as outras pessoas, elas levaram isso de um modo normal. Então, a injustiça ela não está relacionada com o evento, mas sim no fato de você permitir com que essa semente seja plantada dentro de você. A partir do momento que essa semente é plantada, existe vários sentimentos, né? Você começa a sentir mágoa, ódio, raiva, amargura. E aí você passa dessa questão de estar sempre falando ali do evento, sempre reclamando em relação a isso, e passa para o processo de ressentimento. Do ressentimento significa o quê? Você está ressentindo isso. Às vezes a gente até acha, não, mas eu perdoei. Mas aí vive remoendo de novo esse sentimento. E aí a gente vai passar para o vitimismo e depois para o não merecimento. Essas duas últimas fases eu vejo muito nas pessoas que estão querendo emagrecer, porque o vitimismo, a pessoa quer colocar a culpa no outro. Ela nunca enxerga que o corpo que hoje ela está relacionado com as atitudes que ela vem tendo ao longo do tempo. Mas ela sempre acha que está relacionado com algo externo, mas não com ela. Ela sempre se coloca numa situação de vítima. E aí, se a gente ainda continua nesse processo de vitimismo, a gente pode passar para a parte do não merecimento. Então, você começa a acreditar que, na verdade, eu acho que esse corpo é esse corpo que eu mereço mesmo. Eu nem mereço emagrecer. Você não acredita que merece emagrecer. E quando a gente passa por todo esse processo de autossabotagem, a gente começa a ter algumas consequências. E uma das consequências que estão muito relacionadas com o processo de emagrecimento é a busca por compensações em outras áreas
a fim de suprir a falta na área do evento de injustiça. E você começa o quê? A um processo de fuga, você quer fugir daquele sentimento negativo. Tem uma frase que muito se aplica, que está relacionado. Minha tela... Calma aí, deixa eu interromper aqui, compartilhar. Está muito relacionado com a seguinte frase, essa questão da fuga, né? Todo excesso revela uma falta. Qual é a falta que você acredita que tem hoje que está refletindo no seu excesso de peso? É uma falta de amor? É uma falta de reconhecimento? E às vezes a gente está fugindo até mesmo de uma situação momentânea. Eu estou fugindo ali de um dia que foi estressante e estou querendo descontar na comida. A gente consegue exemplificar muito bem essa questão da todo excesso revela uma falta quando a gente vai analisar. Não sei se vocês comentem aí comigo se vocês já viram esses episódios. Vocês já assistiram Quilos Mortais? Alguém aí já viu Quilos Mortais? Se você não quiser ligar a sua câmera, você pode colocar aí nos comentários aí, a Maísa já viu. O excesso ali do Quilos Mortais está bem claro para a gente, né? Que é o excesso de peso. Mas qual que é a falta dessa pessoa? Eu estou colocando aqui os quilos mortais, é uma coisa bem extrema. Tem pessoas aqui que não precisam perder 50 quilos, mas só para a gente conseguir exemplificar e conseguir entender sobre esse processo de autossabotagem, esse ciclo de autossabotagem. Então, a pessoa que está com essas pessoas do quilos mortais, todas elas, antes de fazer a cirurgia, elas precisam passar por um acompanhamento psicológico. E o que acontece? Muitas delas tiveram um evento de injustiça, que eu coloquei ali no começo, que é onde inicia esse processo de autossabotagem. Então, a pessoa, ela se sentiu injustiçada por não ter o amor do pai, por não ter o amor da mãe, às vezes sofreu algum abuso, e aí ela começa a comer como forma de proteção, para se proteger. Outra coisa que a gente consegue exemplificar muito bem, que está relacionado que todo excesso revela uma falta, é aquele episódio também que está dos acumuladores, né? Que as pessoas acumulam um monte de coisa que para qualquer outra pessoa é uma coisa completamente sem sentido. Sei lá, você acumular papel, você acumular pedaço de pau. E é óbvio para uma pessoa que está normal que aquilo ali é um excesso. Mas qual que é a falta dela? E hoje, o que eu queria saber de vocês, meninas? Eu queria que vocês compartilhassem comigo o que vocês acham que são os sabotadores de vocês no processo de emagrecimento. Me contem aí, o que é os sabotadores? E aí eu queria que vocês pudessem ligasse a câmera para a gente ter esse momento mesmo e falasse aí no microfone qual que é o sabotador de vocês no processo de emagrecimento. O que vocês acham que é o sabotador de vocês? O que vocês acham que fez vocês chegarem num sobrepeso, chegarem no corpo que hoje vocês não estão satisfeitos? Me contem aí. Qual que é o sabotador de vocês? Aquela frasezinha também, que às vezes a gente fala muito. Só hoje, só um pedaço. Então, a Gil falou ali, preguiça. A Maísa falou, para mim, acho que o excesso de trabalho e acaba ficando irritada, nervosa e desconto na comida. Show! Hoje a gente vai falar, então, sobre isso, Maísa, sobre descontar na comida. E aí eu acredito que você vai sair daqui chuchuzinho, conseguindo lidar com essas coisas. E você, Larissa, o que é o seu sabotador? O que você tem como sabotador aí? Olha, o meu, eu sempre tive um prazer enorme, sempre não tenho, né, um prazer enorme de comer. E eu acho que é a mesma que a moça falou, comentou aí agora, né, que a gente sempre desconta na comida. Então, eu sempre fui muito assim, se eu tô muito feliz, eu quero comer. Se eu tô muito triste, eu quero comer também. Então, sempre fui assim, eu acho que
acabei desenvolvendo também um pouco de ansiedade, né? E tudo a gente queria comer, tudo quer comer, tudo quer comer, tudo quer comer. E às vezes a gente tá cheia no meu serviço mesmo. Como eu trabalho em restaurante, às vezes eu tô cheia, 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 cheia. E alguém vem e oferece alguma coisa. Eu falo, só um pouquinho não vai fazer, né, diferença. E aí eu vi o tanto que isso faz diferença, né? Às vezes a gente tá cheia, para que a gente vai comer? Eu acho que o meu maior sabotador são essas coisas. Não é só uma coisa, são várias, né? Sim, sim, com certeza. Mas é importante você ter esse conhecimento, né? Vocês já estão ali um passo à frente, porque muita gente não sabe nem qual que é o seu processo de autossabotagem, o que faz ela se autossabotarem. E assim, existe outra fase também que faz muito sentido, que é o seguinte: o modo como você faz algo, você faz todas as outras coisas. O que eu queria saber se hoje, além do se auto-sabotar no processo de emagrecimento, existe outra área na vida de vocês que vocês conseguem enxergar que estão se auto-sabotando. Essa autossabotagem está refletindo apenas no seu processo de emagrecimento ou em outra área da sua vida que não está do jeito que você gostaria? Me contem aí. A minha vida amorosa não está do jeito que eu quero, a minha vida financeira, no meu trabalho eu acabo me auto-sabotando. Tem alguma área aí na vida de vocês que vocês têm essa percepção de que estão se auto-sabotando? Porque assim, ó, o que é que eu vou trazer de exemplo para vocês conseguirem entender? Que foi essa frase, né? Do modo como você faz algo, geralmente você faz todas as outras coisas. Uma pessoa que você entra no quarto dela e vê uma desordem total, uma bagunça total. Acorda, não arruma a cama, já tá ali, sabe? Aquela pessoa que você abre o guarda-roupa e a sopa cai tudo. Provavelmente, não é só o quarto dela que é desorganizado. Possivelmente outras coisas são desorganizadas também. Porque a gente tende a repetir ações, a fazer com que essa desorganização ela não esteja somente aí no quarto ou só na alimentação, tá? Então, vamos falar agora realmente aí sobre os sabotadores do processo de emagrecimento. E aí vocês esperam só um tiquinho que eu vou começar a fazer uma live aqui também no Instagram, para o pessoal que está pelo Instagram, mas vou focar aqui em vocês. E aí a live vai rolar aqui no Instagram também, tá? Então, o nosso primeiro sabotador no processo de emagrecimento é a gente não ter clareza do que a gente quer. Não saber o real motivo do seu processo de emagrecimento. Por que isso é importante para mim? Por que eu quero emagrecer? E você saber o porquê que você quer emagrecer, esse é o seu lado que quer emagrecer. Eu vou falar para vocês aqui que a gente tem dois lados. Um lado seu que quer emagrecer e um lado que não quer. A gente pode até pensar que não. Lógico que eu quero emagrecer. Mas a gente tem dois lados, sim. Um lado que quer e um lado que não quer. Eu queria que vocês comentassem comigo qual que é o seu porquê. Por que você quer emagrecer e por que isso é importante para você? Me contem aí por que o processo de emagrecimento é importante para vocês. Então, o primeiro sabotador é não ter clareza do que a gente quer. Por que é importante o processo de emagrecimento? Larissa colocou aí saúde, o principal é pela saúde, com certeza. E a Maísa colocou, além de ser exemplo para minha filha, voltar até a autoestima. Show, excelente. Então, vocês já estão aí bem claro e bem definido qual é o porquê, porque é importante emagrecer. Só que a gente precisa
além de entender por que isso é importante, a gente precisa ter esse processo de emagrecimento bem claro e bem definido. Você precisa saber exatamente onde você quer chegar e quando você quer chegar. Porque assim, se a gente não coloca uma data, não especifica quando que a gente quer chegar, o que vai acontecer? Vai chegar o final, por exemplo, né? A gente já está no mês 7 e eu ainda estou com o corpo que eu comecei o ano. Vai chegar o final do ano e também não emagreci. Vou virar o ano de novo, começando de novo as metas que eu coloquei no ano. E tá tudo bem, afinal eu nem tinha determinado o que eu queria para minha vida, o que eu queria no meu processo de emagrecimento. Se a gente não determina o que exatamente eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu realmente quero, a gente tende a postergar. Nós somos pessoas que o ser humano tende a colocar as coisas para depois, né? Então você acaba colocando seu processo de emagrecimento para depois. Tanto é que muitas das vezes a maioria das pessoas elas só decidem emagrecer quando se olha no espelho e fala: meu Deus, como que eu consegui chegar nesse ponto? E aí só começa a realmente mudar quando já chegou no seu limite. Quando foi aqui, me contem, quando foi aqui que vocês decidiram que queriam emagrecer? Foi quando chegou no limite ou não? Alguém aqui já estava mais tranquilo, falou assim, não, eu quero mudar, tem um pouco peso para perder, mas eu vou mudar. Ou vocês se olharam no espelho, se assustaram com o que viram e falaram, nossa senhora, nunca cheguei, esse é meu peso máximo e agora não tem mais para onde correr. Eu preciso emagrecer. Quando eu cheguei a Gil falou, quando eu cheguei aos 150 quilos. Então, possivelmente foi o seu peso máximo, né, Gil? E aí você decidiu, não, agora já não tem mais jeito. E geralmente a gente decide que vai chegar nesses, que precisa mudar, quando até mesmo esse excesso de peso está gerando alguma coisa na gente, né? Ou está gerando uma dor, ou eu me olho no espelho e me sinto triste comigo mesma. Tem que estar gerando alguma dor física ou emocional para a gente começar a realmente tomar uma atitude. Então, para vocês eliminarem esse sabotador, eu deixo aí como dica para vocês que vocês realmente anotem o porquê que é importante esse processo de emagrecimento e quando vocês vão chegar nesse objetivo final. Vai ficar bem mais claro que eu vou trazer uma ferramenta aqui para a gente usar, e aí vocês vão poder tirar uma foto da ferramenta e depois fazer em casa, anotar certinho, tá? E sabe qual que é o lado de vocês que não quer emagrecer? São aqueles pensamentos e atitudes sabotadoras. Alguém aqui tem algum pensamento sabotador? A Larissa comentou aqui, ó. Me assustei quando vi fotos antigas e comparei com o meu hoje. Olhar no espelho estava me dando um pequeno susto. E aí, só assim, né, para a gente ter esse estalo e realmente partir para a mudança. Quais são os pensamentos que vocês têm a respeito do processo de emagrecimento? Vou compartilhar aqui com vocês uma ferramenta que a gente traz que sobre mudanças de pensamentos disfuncionais. E aí vocês me dizem se vocês têm esses pensamentos aí. Quero que vocês formulem comigo as respostas e a gente vai mudar esses pensamentos aqui agora, tá? Então, perguntas. Quais são aqui eu coloquei os principais pensamentos, tá? Fazer dieta é tão difícil? Alguém tem esse pensamento aí relacionado ao processo de emagrecimento? Vocês já tirem foto aí da ferramenta, que aí depois vocês podem refazer ela, tá? Tirem aí. Alguém tem esse pensamento aí? Fazer dieta é tão difícil? Acredita que fazer dieta é muito difícil? Geralmente eu escuto muito isso, que fazer dieta é muito difícil. Mas por que às vezes a pessoa acredita que fazer dieta é muito difícil? Porque ela já quer começar
do nada fazendo um monte de coisa. E aí realmente isso se torna muito difícil. Outro pensamento que a gente tem é o quê? Vamos ver aqui, ó. Eu gostaria de não precisar fazer exercício. Alguém tem aqui dificuldade em fazer atividade física? Esse é um dos pensamentos sabotadores. Você colocar dificuldade no seu processo de emagrecimento porque não quer fazer atividade física. Ou coloca que a atividade física ela está relacionada com dor, com uma coisa que não é uma coisa positiva para você. Não é uma coisa que te gera benefício. Se vocês se identificarem aí com algum pensamento, vocês me falam. Não é justo que eu não possa comer como todo mundo. Aqui entra também o pensamento de comparação. Ah, mas fulano come e não engorda nada. Por que que eu respiro e já estou engordando? E aí aqui a gente não consegue perceber que cada pessoa tem o seu processo. Cada pessoa tem o seu tempo. Outro pensamento disfuncional. Eu estraguei tudo, então agora eu vou comer tudo que tiver vontade. Alguém aí tem isso? Ah, já que eu não fui para academia, eu vou comer um pedaço de pizza. Alguém está com o microfone ligado aí? Se puderem desligar. Tati, é você que está com o microfone ligado. Liguei para nós. Alguém que tem esse pensamento? Ah, já que eu estraguei tudo, eu vou acabar comendo tudo que eu tenho vontade. Difícil, ó, a Dil falou aqui pra gente. Difícil não é, porém o comodismo deixa a gente achando que está tudo bem. E quando a gente quiser, conseguimos emagrecer, e isso é mentira. E aí entra o fato de você não ter uma meta bem estabelecida, né? Afinal, quando der, a gente emagrece. A gente tem esse pensamento de, quando eu quiser, eu emagreço. Quando eu quiser, eu paro de comer essas coisas. Porque a gente não determinou quando a gente quer chegar lá. A Larissa falou, hoje está sendo muito difícil a questão da atividade física. Qual que é a sua dificuldade em relação à atividade física, Larissa? Eu acredito que faz ela mesmo. Eu fiz uma semana, o mês todinho, certo? Mas eu vou te falar uma coisa, o mês sofrido, viu? Eu sentia muita dor, muita dor, dificuldade de andar. E aí acabei desanimando por isso, porque era bem difícil mesmo, sabe? Manter, assim, a constância de... Aí eu acabei viajando e aí parei de ir. Aí eu falei, meu Deus, mas se eu for, eu vou sofrer tudo aquilo de novo. Sim, mas aí sabe o que a gente precisa fazer quando a gente determina as nossas metas? Colocar isso de forma gradativa, né? Às vezes, por que você está sentindo muita dor? Porque às vezes não fazia nada de atividade física e, sei lá, já começou 5 vezes na semana. Então, começa de forma pequena. Essa semana eu vou 2. Durante o mês eu vou 2. Daqui a pouco eu vou 3. E aí, assim, a gente consegue progredir. A gente sempre tem que estar subindo degrauzinhos para conseguir ter melhoras. Outros sabotadores que a gente tem. Eu gostaria de ter comido mais. E se eu ficar com fome? É pecado recusar comida? Alguém tem esse sabotador em relação ao pecado? Não só de recusar, mas também, assim, é pecado jogar comida fora. Alguém pensa assim? Comentem aí comigo se alguém tem esse pensamento de que jogar comida fora é pecado. A Larissa disse que tem. Só que aí, olha só como a gente sempre pensa, a gente quer pensar ao nosso favor, né? Porque é o seguinte, a gula, para quem lê a Bíblia, também é pecado. Então, porque às vezes a gente não tem receio, não acredita que está pecando, acha tranquilo comer até passar mal, mas jogar a comida fora é pecado. As duas situações, elas são pecado. E aí, por isso que a gente precisa começar a reverter esses pensamentos. Colocar pensamentos que são positivos em relação ao seu processo de emagrecimento. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma história muito pessoal que aconteceu recentemente comigo no domingo. E depois que essa história aconteceu, eu agradeci por essa história ter acontecido.
porque eu consegui me colocar de fato no lugar das pessoas que passam por isso. Eu passei a semana inteira querendo tomar um gelato. Nossa, que vontade de tomar esse gelato. E o grande dia chegou. Domingo eu iria tomar um gelato. E arrumei e fui tomar o gelato. Só que no meio do caminho eu tive uma discussão. Eu fui com meu namorado e a gente discutiu. E aí quando chegou lá, ele foi, já pediu sorvete. E eu falei assim, eu vou lá no banheiro. Fui no banheiro. Fiquei lá remoendo esse sentimento, né, ali da discussão, ficando triste com a discussão. E aí, quando eu cheguei, eu sentei e o sorvete já estava ali bem na minha frente. O sorvete na minha frente, e aí ele perguntou, vamos conversar, não sei o quê. E eu comecei a chorar. Eu chorando ali, incansavelmente, e o sorvete na minha frente. Eu chorava e olhava para o sorvete, eu chorava e olhava para o sorvete. E aí eu pensei, caraca, eu acho que se eu comer esse pedaço de sorvete, eu vou ficar melhor, né? Vai aliviar esse momento aqui, vai aliviar essa minha dor. E aí, mas ao mesmo tempo eu ficava conversando comigo mesma. Eu ficava conversando e pensando, nossa, mas você é nutricionista, por que você vai fazer isso? Você sabe que você não pode comer as suas emoções. E aí, mas eu pensava, nossa, não, mas só um pedacinho, aí eu vou ficar melhor. Não, mas eu tenho que comer esse sorvete. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a reverter o meu pensamento sabotador e pensar o seguinte, nossa, eu estava com tanta vontade de comer esse sorvete que não faz sentido eu comer esse sorvete agora com esse tanto de pensamento negativo dentro de mim, com esse tanto de pensamento ruim. Ao invés desse sorvete ser um momento prazeroso para mim, ele vai se tornar algo ruim. Ele vai se tornar um momento onde eu vou estar apenas descontando a minha emoção. Então, eu me tranquilizei, normalizei e, por fim, eu tomei um caldo de sorvete, né? Porque, no fim, o sorvete já estava ali só o ralinho. E aí eu dei só algumas mordidas e depois eu acabei jogando fora porque não estava 100% para realmente aproveitar. Então, o que eu fiz? Eu fui inteligente no sentido de conversar comigo mesma e de reverter o meu pensamento sabotador. Eu poderia muito bem pensar que aquele sorvete, e durante toda a situação eu pensei assim, esse sorvete vai ser a resolução de todos os meus problemas. Eu vou comer e eu vou me sentir bem. Mas eu troquei esse pensamento pelo fato de que, não, eu consigo vencer e eu consigo não ter que precisar comer esse sorvete para conseguir lidar com os meus sentimentos. E esse momento já não vai ser algo tão prazeroso se eu fizesse, se eu estivesse comendo de forma plena, se eu estivesse comendo de maneira saudável. Alguma vez, alguma situação dessa aconteceu com vocês? Em relação a você se sentir triste, se sentir mal e acabar comendo? Me contem qual foi a experiência de vocês. Se vocês conseguiram ter uma experiência positiva, né? Se no final conseguiram se controlar em relação ao que vocês iam comer, ou se vocês acabaram comendo assim mesmo. No momento que eu estava ali na frente do sorvete, eu não sei se vocês já assistiram aquela série. Insaciável, uma série na Netflix. Eu me imaginava comendo aquele sorvete como aquela menina. Para quem não assistiu a série, é uma série que uma menina, ela era obesa, ela ficou muito magra. Só que por que ela ficou muito magra? Porque ela teve que fazer uma cirurgia e perdeu peso. Mas, na verdade, ela não mudou a mentalidade dela. Ela continuou com os mesmos pensamentos de uma pessoa que está acima do peso. Então, tinha muitos momentos que ela passava por situações negativas e o que ela fazia? Comia compulsivamente. Comia de tudo. E comia assim, sabe? Aquele desespero para comer. E nesse momento eu me vi realmente, me imaginei comendo o sorvete assim incansavelmente. E eu falei, não, eu não mereço isso, não é isso que eu mereço. Eu mereço coisa melhor. A Dil falou, às vezes nem sempre desconto na comida, porém quando desconto como 3 vezes. Então eu vou falar aqui para vocês como que a gente pode fazer para contornar essa situação.
contornar esses pensamentos sabotadores. Sabe qual que é o nosso primeiro passo para conseguir melhorar isso? É a gente começar a confrontar os nossos pensamentos sabotadores e colocar na balança os pontos positivos e negativos do comer. Então, não começar a agir de forma instantânea. Ah, por que eu quero comer isso? Isso aqui, esse pedaço de pizza, ele vai mais me aproximar ou me distanciar do meu objetivo? O que eu vou ter de ganho em relação a isso? O que eu posso ganhar com esse pedaço de pizza? Porque na maioria das vezes, o que a gente pensa? Ah, eu mereço, né? Eu mereço esse sorvete, eu mereço esse pedaço de pizza. Mas me conta aqui, o que vocês acham que vocês merecem mais? Um pedaço de pizza ou se olhar no espelho e se sentir bem com você mesmo? Um pedaço de pizza não é tão pequeno para a gente pensar que é isso que a gente merece? Ai, eu tô aqui triste, eu tive um dia muito difícil e eu mereço um pedaço de pizza. Não, você não merece isso, não. Você merece coisa muito melhor, você merece coisa muito maior. Você sabe o que você merece? Você se olhar no espelho e ficar feliz. Você merece se olhar no espelho, se sentir satisfeita, se sentir orgulhosa, se sentir uma mulher vitoriosa, uma mulher imparável, que coloca objetivos e que consegue conquistar esses objetivos. É isso que você merece. Faz sentido para vocês isso? Coloca aqui nos comentários para mim se faz sentido. Ou se você ainda acha que merece, não. Realmente eu mereço comer a pizza, é isso que eu gosto. Comentem aí comigo. Ei, vocês não me deixam sozinha, não. O objetivo é que a gente faça essa troca, compartilhar. Ó, a Ju aqui no Instagram falou, total sentido. Então, a gente precisa trocar esses sentimentos, esses pensamentos que a gente tem, sabe? E começar a confrontar eles. É você que manda em você, não é a comida que manda em você. É você que comanda o que você vai comer. Ó, o nosso cérebro ele não sabe o que é mentira e o que é verdade. Então, você precisa criar uma nova percepção e visão positiva a respeito do seu processo de emagrecimento na sua vida. Você precisa começar a colocar e passar para o seu cérebro de que emagrecer é uma coisa boa. De que, o que você vai trocar? Nossa, o seu cérebro pensa assim, né? Eu quero comer essa pizza, ela vai me deixar feliz, ela vai me deixar satisfeita. É esse pensamento que é o pensamento sabotador. Mas você precisa trocar essa realidade para o seguinte: não, eu consigo viver sem essa pizza hoje. Não preciso estar comendo pizza toda hora. Então você precisa se confrontar e mudar o seu pensamento. Por que eu falo isso? Que o seu cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Sabendo disso, você tem a possibilidade de criar as coisas para você e dizer para ele o que é verdade. A gente às vezes confunde muito, né? A gente tem como ver isso em outras situações, né? Às vezes você está pensando em alguma coisa e aí você lê aquela palavra e nem era aquela palavra. Está pensando em alguém, aí sempre tem essas situações, né? Então, o nosso cérebro bota a gente, só que a gente que consegue reverter isso. Beleza? Para a gente começar a mudar esses pensamentos, a realmente reverter a situação, eu vou passar aqui para vocês uma ferramenta que se chama... na verdade, eu quero saber aqui quem quer fazer a ferramenta comigo. Se tem alguém que se propõe a fazer a ferramenta aqui online comigo. A gente ia abrir a câmera, ia abrir o microfone e ia fazer essa ferramenta juntos. Posso fazer com uma pessoa online. Lu, entra lá no grupo e tem o link, que aí você, se você quiser, você entra aqui e consegue participar e fazer a ferramenta online comigo, tá? Lá no grupo do Liberte, tá o link. Eu quero fazer essa ferramenta, então, aqui com alguém, vai te dar essa maior clareza sobre o seu processo de emagrecimento e como você pode reverter
esses pensamentos sabotadores. Alguém aí comigo para fazer? Vou compartilhar aqui a minha tela e vocês vão ver a ferramenta. E aí vocês, se quiserem depois fazer sozinhos, vocês conseguem tirar a foto. Mas para quem está lá no grupo, eu posso mandar também. Ó, então, o nome da ferramenta é Meta vezes Zona de Conforto. Aqui eu quero que vocês selecionem pelo menos 6 coisas, tá? Então, você vai pegar uma folha, vai dividir essa folha em 4 e o que vai fazer? Você vai escrever para você, ó, o que você vai ganhar ao chegar no peso desejado. Vocês acreditam que ganham ao emagrecer? Me contem aí nos comentários o que você ganharia ao emagrecer. Qual vai ser o seu ganho? Ah, eu vou ganhar autoestima, eu vou ganhar mais saúde. O que vocês vão ganhar? Além da gente saber o que a gente vai ganhar, a gente precisa também colocar o que a gente vai perder. O que eu perco ao chegar no corpo que eu quero? O que eu perco? Ah, eu vou perder roupas. O que eu vou perder? E o que você vai ganhar se você não chegar ao peso que você quer? Se, de novo, a gente fechar aqui 2022 e você não tiver chegado no peso que você gostaria, o que você acha que você vai ganhar com isso? Frustração, sentimento de incapacidade, vai ganhar mais peso. O que você acha que você vai ganhar não chegando no peso que você gostaria? E o que você vai perder se você não chegar ao peso desejado? Vai perder a autoestima? O que você vai perder? Então, é muito importante que a gente tenha isso daí bem definido. E outra coisa que eu quero que vocês respondam, e eu vou deixar aqui, ó, como tarefa para vocês responderem no final. Vou compartilhar minha tela aqui, vocês tirem uma foto e respondam a essas perguntinhas. Ó, qual é a sua meta de perda de peso? Qual é o motivo para você querer emagrecer? Porque esse motivo ele é tão forte a ponto de fazer você sair da zona de conforto. Quais serão suas principais motivações para lidar com o processo de emagrecimento? Porque os dias difíceis, eles vão existir. A gente vai ter dia difícil que a gente não está com zero vontade de seguir dieta. Então, quais vão ser as minhas motivações? Quais vão ser os meus pensamentos para conseguir lidar com isso? O que eu posso fazer para me motivar? E aqui entra a questão da gente ter uma visão positiva de futuro, que eu comentei sobre o seu cérebro não saber o que é verdade e o que é mentira. Então, você começa a fazer o quê? Olha, o que eu deixo como dica? Você criar o seu mural dos sonhos. Você ter ali uma foto do corpo que você quer chegar. Pode ser uma foto sua de como você era antes. E todos os dias você acorda e vê isso. Seu cérebro não sabe que isso é mentira, mas ele vai te dar situações para você chegar nesse resultado. Coloque aí também por onde você gostaria de começar a sua mudança. E agora, quero que você feche os olhos aí, ó, e pense um segundinho. Por alguns instantes, imagine agora que com um passe de mágica, sua meta de peso foi atingida e você está magra. Agora, sendo magra, o que você vai fazer? Como vai ser os seus dias? Como vão ser as suas relações? Os problemas que lhes afligiam foram resolvidos? Fica essa reflexão aí para vocês. Ó, o que a Dil colocou. Ela vai ganhar qualidade de vida, autoestima, roupas novas, disposição para brincar com as filhas. Isso que ela ganharia. E o que ela perderia? Saúde ruim, lazer com a família e dores pelo corpo. Então, quando a gente consegue fazer esse quadro de perdas e de ganhos, a gente consegue entender
a gente fica muito mais claro e você consegue passar para o seu cérebro de que ele precisa focar nos ganhos, que ele tem muito mais ganhos do que perda. Olha só como que é muito mais legal ela ter disposição para brincar com as filhas, ela ter mais autoestima, mais qualidade de vida, do que, eu vou perder ter a saúde ruim. Na verdade, ela só está perdendo coisas que são ruins para ela. Então, tenha isso bem definido, para que você consiga ter mais motivação para conseguir continuar no seu processo de emagrecimento. Você precisa ter claro o que você vai perder e o que você vai ganhar. Mas você também precisa ter um planejamento. Como que você vai chegar nesse processo de emagrecimento? Ficou mais claro aí para vocês, né? A gente conseguiu aí, resolver esse primeiro sabotador, que é o sabotador de clareza, né? Você não saber qual é o seu objetivo, como você vai chegar nesse objetivo, por que esse objetivo é importante, entender qual é o seu lado que quer emagrecer e qual é o seu lado que não quer emagrecer, e começar a confrontar esses pensamentos disfuncionais que atrapalham no seu processo de emagrecimento. Nosso segundo sabotador, e que é muito presente em muitas pessoas, é não saber lidar com as emoções. E a gente comenta muito aqui já, né, sobre isso. Tô feliz, eu como. Tô triste, eu como. Esses pensamentos sabotadores, eles geralmente estão associados com sentimentos. Então, você não saber lidar com as suas emoções faz com que você desconte na comida. Mas qual que o ponto-chave para emagrecer? É você saber lidar com essas emoções. Por quê? Quando você não lida com as suas emoções, você come, e aí no final você ainda vai ter que se relacionar com essa emoção. Você vai ter comido, o sentimento de culpa vai estar presente e o sentimento não vai ter sido resolvido. Eu tô triste por uma situação e acabo comendo mais. Aquela situação ela ainda vai continuar existindo, mesmo depois de você ter comido. Então, por isso que você precisa começar a aprender a entender os seus sentimentos. Isso é de extrema importância. O que você acha que poderia fazer para começar a entender melhor a respeito das suas emoções? O que vocês acham que pode ser uma outra solução para resolver as suas emoções que não esteja associada com a comida? Vocês enxergam como solução? E aí eu acho legal a gente compartilhar, porque o que você tem como solução pode ser uma chave virada para a colega que está aqui. Às vezes você tem essa coisa que você está fazendo que está surgindo efeito e outras pessoas não sabem disso. O que eu faço quando eu sei que estou com uma fome emocional? Sei que aquela fome ele não é uma fome fisiológica e eu estou querendo lidar com as minhas emoções. O que eu... para mim resolve, né? Eu tenho primas que são o amor da minha vida. E eu pego o meu celular e começo a ver os vídeos que eu tenho deles. Os vídeos, as fotos, os vídeos da gente brincando. E aquilo me deixa feliz. E aí me tira daquele sentimento negativo. E eu começo a perceber que as coisas simples da vida que são boas, que eu não preciso estar triste pelaquela situação, que as coisas são momentâneas. E eu começo a aprender com eles, que as crianças têm muita coisa para ensinar para a gente. A Dil falou, tento pensar em outra coisa, vou escutar uma música, ler a Bíblia. Aí eu acho ótimo essa resolução, Dil. É excelente. Sabe o que é muito interessante também a gente começar a fazer? Vou compartilhar aqui de novo a minha tela com vocês. A gente precisa ter compreensão
a respeito dos tipos de fome. Vou compartilhar aqui com vocês quais são as características dos tipos de fome. Olha a fome aí, ó. Fome. Seu corpo mostra sinais. Se não comer, sente dor de cabeça ou fraqueza. Aceita comer qualquer alimento saudável ou calórico. Você quer só simplesmente cessar aquela fome. Quando a gente está com a fome fisiológica, nossa mesmo. Vontade. Remete à sensação do passado. Emoção relacionada à pessoa querida. Você sente o cheiro, o gosto do alimento. Vontadezinha. É uma vontade mais social. Já que está todo mundo comendo, vou comer também. Ative a vontade quando você vê a comida. Antes nem lembrava dela. O pessoal ali está preparando um cachorro-quente, você nem estava com vontade de comer cachorro-quente, mas agora despertou uma vontade imensa de comer cachorro-quente. Vontadezona. Vontade que surge de carga emocional negativa. Estresse, esgotamento mental. Ativa o sistema de recompensa, que foi muito o que a gente falou, né? Eu mereço. Nossa, mas eu mereço comer isso aqui. Eu tive um dia tão estressante. Eu mereço. O primeiro ponto é você identificar os tipos de fome. Quando você começa a identificar os seus tipos de fome, você já começa a trazer novas soluções para aquela situação. Faz sentido para vocês? Vocês fazem isso quando vocês estão com vontade de comer alguma coisa? Começam a entender se aquilo está relacionado com uma emoção ou se é uma fome mesmo. A gente precisa entender que o fato da gente descontar na comida indica que a gente está com a falta de alguma coisa, um descontrole emocional, mesmo que seja um descontrole momentâneo. E a gente precisa começar a identificar outras coisas sobre essas emoções, como que a gente pode resolver. Sabe outra ferramenta que é muito interessante, que eu faço com frequência para as minhas pacientes? É essa ferramenta aqui, ó. Eu acho importante vocês tirarem foto para vocês verem aí com calma. Ó, a gente chama de entendendo a fome. Então, quando você está com essa fome que você nem você mesmo consegue entender, você começa a classificar ela, conversar ali com você mesmo. Você está com fome? É fome mesmo? Qual é o nível da sua fome de 0 a 10? O que você quer comer? O que o alimento escolhido representa para você? E aí a gente tem aqui ó, algumas coisas que são associadas: alívio, alegria, afeto, conforto, desejo, suprimento. Quais são os sentimentos que você está agora e que você está relacionando ali com a comida? E você começa a se perguntar, ó, na sua percepção, o que precisa fazer para mudar o foco dos seus sentimentos? Sempre está associado com você reverter ali a situação e mudar o foco, mas dar essa autopercepção, entender o que está acontecendo. Faz sentido para vocês? A gente precisa entender sobre os nossos sentimentos. A gente viu aí, ó, que os dois maiores sabotadores do processo de emagrecimento. O primeiro sabotador é você não ter clareza do que você quer, não saber onde você quer chegar. E o segundo sabotador é não saber lidar com as suas emoções e acabar associando essas emoções com a comida. E eu tenho soluções para vocês, para a gente conseguir lidar com tudo isso. O que a gente precisa fazer? É a gente ter um plano mais flexível. A Larissa hoje começou perguntando a respeito de o que eu achava sobre ter uma refeição livre, né? Ela comentou ali o dia do lixo. Eu não gosto muito dessa classificação porque a gente não é uma lixeira, né? A comida não deve ser, a gente não deve enxergar a comida como lixo, e a gente é a lixeira que está colocando a comida para dentro do nosso corpo. A gente precisa ter uma dieta flexível que te permita comer o que você gosta, porque senão isso não é duradouro, você não consegue manter. Aí, Laila, eu amo arroz, vou fazer uma dieta low carb que tira arroz. Você não vai conseguir, porque a gente precisa ser mais flexível. E outra coisa que a gente precisa entender
tá tudo bem a gente ter recaída. As recaídas acontecem. E se você for dura demais com você mesmo, o que pode acontecer? Aqueles pensamentos sabotadores que eu comentei com vocês. Ah, já que eu comi esse pedaço, eu vou comer mais um. Já que ontem eu não fiz dieta, hoje eu também não vou fazer. E aí, isso se posterga por uma semana. Entendem? A gente precisa começar a inverter isso. Já que a gente falou, e para fechar aqui, para finalizar, eu quero que vocês, se estiverem aí em algum local barulhento, vocês vão para um local mais reservado. Eu quero fazer aqui agora com vocês uma meditação. Vai ser muito interessante para esses momentos que vocês estão com esse descontrole emocional, né? Esse momento onde você está percebendo que você quer descontar tudo na comida. Então, se programa aí, se organiza aí, senta num local tranquilo, que a gente vai, eu vou conduzir uma meditação aí com vocês, para a gente fechar de maneira tranquila e amorosa. Mas antes de eu começar a meditação, eu quero que vocês compartilhem comigo se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida sobre esses sabotadores, se vocês têm mais alguma coisa a compartilhar. Comentem aí comigo. Fez sentido para vocês tudo isso? Ter essa clareza sobre entender o que você ganha, o que você perde com o processo de emagrecimento? Estão preparados aí para a gente fazer nossa meditação? Obrigada, Gil. E a sua participação foi excelente. Você trouxe pontos maravilhosos aqui. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa meditação. E eu vou conduzir aqui. Vocês prestem atenção. O nome da nossa meditação é Fazendo a Amizade com as Emoções. Ofereça uma postura confortável ao seu corpo. Mantenha os olhos fechados. E comece colocando atenção em sua respiração. Faça 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Retome a sua respiração regular pelo nariz e coloque atenção nos movimentos das narinas do ar que entra e sai. Coloque a mão no seu abdômen e acompanhe o ar que entra e sai desta região. Lembre-se de não resistir a pensamentos, reações físicas ou emoções. Apenas observe sem e profundo, sem forçar até que se sinta leve. Com a sua mente mais relaxada e presente, recorde alguma situação que lhe tenha gerado alguma emoção, como tristeza, angústia, ansiedade ou medo. Ao trazer de volta a situação à mente, o seu corpo deverá reagir fisicamente. Observe em que parte do seu corpo essa reação física ocorre. Pode ser no seu coração, nos ombros, lombar, pescoço ou até mesmo nas pontas dos dedos. Não se julgue, apenas sinta e coloque atenção neste momento, sem repressão, apenas com um olhar amoroso de autoaceitação, generosidade e respeitando as suas emoções como se fosse uma velha amiga. Sente-se ao lado dessa amiga e apenas esteja lá receptivo. Se mantenha calma e natural. Talvez essa emoção se sinta protegida, acolhida e comece a lhe contar o que verdadeiramente está doendo. Continue atenta e observando sem julgar.
Perceba se a emoção começa a se dissolver, se a dor e desconforto começam a sumir. Apenas com sua demonstração de empatia, respeito e carinho. Sinta que ela apenas precisa da sua atenção para que você ouvisse as suas próprias necessidades não atendidas. Agora respire profundamente e visualize um ponto de luz branca surgindo na região onde estava o incômodo. Esse ponto de luz começa a se expandir suavemente por todo o local e gradativamente vai tomando conta do seu corpo. Inspire profundamente e, ao expirar pela boca, intencione estar colocando as energias negativas que ainda restaram para fora. E respire e inspire por mais 2 vezes e retome a sua respiração regular. Conforme esteja se sentindo melhor, expanda essa boa energia para todo o ambiente em sua volta e deseje que todos possam desfrutar dessa paz interior. Respire e agradeça por estar se libertando de energias de autorrepressão e emoções mal resolvidas. Foi bom para vocês, meninas, esse momento aí de meditação? Conseguiram perceber que na meditação a gente fala muito sobre entender sobre as suas emoções, sobre não julgar suas emoções e se libertar de energias, né, negativas. Essas energias negativas é que muitas vezes estão ali te levando a comer de forma descontrolada, te levando a comer para diminuir essas emoções, né? Mas na verdade elas não vão diminuir. No final, quando você tiver comida, suas emoções ainda vão estar lá. Mas essa eu queria trazer para vocês essa ideia de refletir, de pensar um pouquinho e de não agir no impulso, né? De não agir no automático. Beleza? Para quem está no grupo, eu vou compartilhar um material poderoso que fala também sobre essa questão das emoções, sobre você se conhecer mais, esse processo de autoconhecimento, entender o processo de emagrecimento para você. Sexta-feira a gente tem mais um, então temos sexta e no domingo nós temos mais 2 aulas que vão te levar mais perto do seu processo de emagrecimento. Então, se você quer emagrecer até o final do ano, participa dessas últimas 2 aulas. Chama alguma amiga, porque quando a gente tem outra pessoa ali do nosso lado nos apoiando, fica muito mais fácil. Muito de vocês. Uma excelente noite.